Salve, salve família arretada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal de física mais arretado do Brasil. E hoje nós vamos aqui de uma questão muito especial, uma questão que envolve plano inclinado, uma questão que envolve energia, uma questão que envolve calorimetria. E eu tenho certeza, fera, que já de cara eu mereço seu like, mereço seu compartilhamento, para que o YouTube entregue o canal Física Arretada para todos os alunos do Brasil. E de cara, eu gostaria de dedicar essa questão à minha aluna Mariana Fialho, minha aluna Sofia e meu aluno Yuri, que chegaram com essa questão belíssima. Eu faço questão de gravar essa questão para você. Olha só, um bloco de gelo escorrega sobre uma rampa cuja inclinação é tal que a velocidade do bloco é constante, igual a 4 metros por segundo. O coeficiente de atrito entre a rampa e o gelo é de 0,5. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e o calor específico do gelo como 2.000 joules por quilograma grau Celsius, assinale a alternativa que apresenta o tempo aproximado pelo qual o bloco deve escorregar para que sua temperatura aumente em 6 graus Celsius. Fera, já de cara você precisa pegar a visão que ele fala que esse bloco de gelo, ele escorrega com velocidade constante. Opa, Tabeirão! Se nós temos um movimento retilíneo com velocidade constante, isso caracteriza, fera, uma situação de equilíbrio, uma situação de equilíbrio dinâmico. O que significa dizer que, se nós temos uma situação de equilíbrio, a aceleração do meu bloco é zero. Se a aceleração do meu bloco é zero, implica dizer que a força resultante que atua sobre o bloco de gelo é zero. E aí, fera, quais são as forças que atuam sobre esse bloco de gelo? Vamos colocar aqui? Já de cara você precisa saber que nós temos a força peso, vertical e para baixo. Tranquilão? Nós temos a força contrária ao movimento do bloco. Esse bloquinho aqui, fera, ó, ele está descendo com velocidade constante, então nós temos uma força aqui contrária ao movimento do bloco de gelo. Essa força é a força de atrito cinético, beleza? E nós temos aqui perpendicular ao plano inclinado a força, fera, de reação normal. Ou seja, o somatório dessas três forças, se a velocidade do bloco de gelo é constante e o movimento é retilíneo, o somatório dessas três forças, fera, tem que dar zero. O somatório dessas três forças, a força resultante tem que dar zero. Sabe o que isso significa? Que quando eu juntar essas três forças, né? Quando eu pegar essas três forças e juntar essas forças, obrigatoriamente, fera, tem que formar uma figura fechada, né? Nós temos que, quando eu pegar a força normal, somar com a força peso, somar com a força de atrito, tem que formar uma figura fechada. Como assim, Taveirão? Pega a visão, olha pro papai. Eu vou pegar essa força peso que tá vertical e para baixo, colocar ela aqui. Força peso, vertical e para baixo. A força de atrito eu vou colocar aqui, ó, na extremidade da força peso. A força de atrito eu vou colocar aqui na extremidade da força peso. E para fechar essa figura, fera, só tá faltando quem? A força normal. Pegou a visão? Só tá faltando aqui a força normal. Aí eu vou dar uma roubadinha aqui, ó. Beleza? Tem que formar uma figura fechada. Ficou horrível essa figura fechada, né? Pera aí. Tem que formar uma figura fechada. Tá aqui a força normal.
E para fechar essa figura, fera, tá aqui a força-peso, vertical e para baixo. Pegou a visão? Então você percebe que a origem de cada vetor coincide com a extremidade do outro vetor. Se formou uma figura fechada, você garante que a força resultante sobre esse bloco de gelo, ela é igual a zero, fera. Pegou a visão? E aí, esse ângulo alfa do meu plano inclinado, o ângulo alfa do meu plano inclinado, ele está exatamente aqui, ó, entre a força normal e a força peso, beleza? Então se liga, se eu pegar, fera, o seno de alfa, se eu pegar o seno de alfa, tá vendo? Pode escrever aqui, ó, esse ângulo formado entre a força normal e a força de atrito é 90 graus, beleza? Então se Taveira pega aqui o seno de alfa, quem seria o seno de alfa? Eita, Taveirão. O seno de alfa seria o cateto oposto, que é a força de atrito, sobre a hipotenusa, que seria a força peso. Pegou a visão? E você sabe que a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, o seno de alfa seria o coeficiente de atrito vezes a força normal sobre o peso. Pegou a visão? Ô, Taveirão, beleza, guarda isso aí. Guardei, pai, guardei. Quem seria o cosseno de alfa? Eita, Taveirão, olha só. O cosseno de alfa seria o meu cateto adjacente, que é a força normal, sobre a hipotenusa, que é a força peso. Conclusão, fera. A minha força normal seria a força peso vezes o cosseno de alfa. Pegou a visão? Tá pegando a visão? Se liga, eu tenho que o seno de alfa é a força peso, aliás, é o coeficiente de atrito vezes a normal sobre a força peso, e eu tenho que a normal é igual a força peso vezes o cosseno de alfa. Por que é que o Taveirão está escrevendo isso aqui? O Taveirão está escrevendo isso aqui porque onde tem a normal, eu vou trocar por P cosseno de alfa. Pega a visão. Onde tem a normal, eu vou trocar por P cosseno de alfa. Então vai ficar assim, ó. Taveirão, o seno de alfa vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a força-peso, que multiplica o cosseno de alfa, sobre a força-peso. Pegou a visão? Eita, papai, olha quem vai embora. O peso que está em cima vai embora com esse peso que está embaixo. Conclusão, fera. Nessa situação de equilíbrio dinâmico, onde apenas a força-peso, a força de atrito e a força normal atuam no bloco de gelo, o seno sobre cosseno, o coeficiente de atrito, é igual a exatamente o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Fera, e quem é o cosseno de alfa? Quem é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa? É a tangente de alfa, fera. Então, já de cara, eu descobri que a tangente de alfa é igual ao coeficiente de atrito. Ou seja, a tangente de alfa é igual a 0,5. Guarda essa informação. A tangente de alfa é igual ao coeficiente de atrito, que é igual a 0,5. Pegou a visão? Agora é o seguinte, papai. Pega a visão. Eu vou pegar essa figurinha aqui. E agora nós vamos para outro patamar. Deixa eu subir aqui. Vou trazer minha figurinha aqui para baixo.
Vamos para outro patamar. Pega a visão. Tá vendo? Se esse bloco desce com velocidade constante, quais são as forças que realizam o trabalho? Ora, a força peso realiza um trabalho motor. É ela que faz esse bloco descer, né? A força de atrito realiza um trabalho resistente. E a força normal não realiza trabalho, porque ela é perpendicular ao deslocamento. Então, se esse bloco de gelo ele desce com velocidade constante, todo o trabalho motor está sendo anulado com trabalho resistente. E o trabalho da força resistente é transformado em calor. É exatamente a energia perdida, a energia dissipada pela força de atrito, pelo trabalho da força de atrito, que vai fazer o bloco de gelo sofrer um aumento na sua temperatura. Então você pode escrever o seguinte, Fera, olha só. O trabalho realizado pela força de atrito, que é um trabalho resistente, é ele que está sendo convertido em calor para variar a temperatura do gelo. E você lembra, Fera, que a quantidade de calor que está associada à variação de temperatura, a quantidade de calor que está relacionada à variação de temperatura, é a quantidade de calor sensível. Então eu posso escrever que o trabalho da força de atrito, que é a força de atrito vezes o deslocamento, vezes exatamente a distância que esse bloco de gelo percorre no plano inclinado, isso é igual, Fera, a quantidade de calor sensível. Ou seja, MC delta T. Mas nós sabemos, Fera, nós sabemos aqui que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Essa distância percorrida pelo bloco no plano inclinado, se ele desce com velocidade constante, é a velocidade vezes o tempo. Isso é igual a massa, que multiplica o calor específico, vezes a variação de temperatura. Mas se você voltar aqui em cima, ó, Taveirão, quem é minha força normal? Opa, minha força normal tá aqui, Feró. Minha força normal é o P cosseno de alfa. Pega a visão. Minha força normal é o P cosseno de alfa. Ou seja, eu posso escrever que essa minha força normal é a força peso que multiplica o cosseno de alfa, P cosseno de alfa, vezes a velocidade vezes o tempo. Isso aqui, Fera, igual a M, C, delta T. Já de cara, quem está fora? Essa minha massa que aparece do lado esquerdo vai embora com essa minha massa que aparece do lado direito. Pega a visão agora. O coeficiente de atrito, a questão forneceu para nós. A gravidade nós temos. A velocidade nós temos. O tempo é a pergunta. O calor específico nós temos. A variação de temperatura nós temos. Só está faltando quem? A bexiga desse cosseno de alfa. Pegou a visão? A bexiga do cosseno de alfa. Agora pega a visão com o papai. Olha só. Tá aqui o triângulo, tá aqui o nosso plano inclinado. Tá aqui o nosso plano inclinado. Pega a visão. Tá aqui o nosso ângulo alfa. Essa distância aqui vale D, beleza? E eu sei, Fera, que a tangente de alfa é 0,5. Estão lembrados? A tangente de alfa é 1 sobre 2. E o que é a tangente de alfa? A tangente de alfa seria esse cateto oposto, que eu vou chamar de H, sobre essa hipotenusa, que eu vou chamar... Aliás, faz o seguinte, ó. Seria esse cateto oposto, que eu vou chamar de X, e esse cateto adjacente, que eu vou chamar de X'. A tangente de alfa é X sobre X'. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente.
Pegou a visão? Conclusão, fera, esse x' seria 2x. O cateto adjacente é o dobro do cateto oposto. Então, esse cateto adjacente aqui seria 2x. E quem seria o meu D? Se você fizer o teorema de Pitágoras, né? Se você fizer o teorema de Pitágoras, esse D quadrado, pega a visão, esse D quadrado seria igual a x quadrado mais 2x quadrado. Esse D quadrado seria a raiz quadrada de 5x quadrado. Esse D, fera, seria x raiz de 5. Pegou a visão? Então, esse D, a distância percorrida pelo meu bloco de gelo, seria exatamente x raiz de 5. E a nossa questão acabou. Acabou, tá vendo? Acabou. Por quê? O coeficiente de atrito, segundo a questão, é 0,5, ou seja, 1/2. A aceleração da gravidade vale 10. O cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente vale 2x, a minha hipotenusa, fera, vale x raiz de 5, vezes a velocidade com que o bloco desce o plano inclinado, 4 metros por segundo. O tempo é a nossa pergunta. O calor específico do gelo, 2.000 joules por quilograma graus Celsius. E a variação de temperatura, 6 graus Celsius. Pegou a visão? E aí, se você é esperto, ó, esse x vai embora com esse x. Esse 2 vai embora com esse 2. Beleza? Se você quiser fazer aqui, papai, olha só. Esse 10 que aparece aqui do lado esquerdo, vai embora com esse 10 aqui do lado direito. Se você quiser simplificar, olha só. Esse 200 dividido por 4, isso aqui me daria 50. Pegou a visão? E esse raiz de 5 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, teria 300, 50 vezes 6, 300, que multiplica a raiz de 5 segundos. Beleza? 300 que multiplica a raiz de 5 segundos, né? Como ele quer o valor aproximado, ele quer que a gente aproxime. E aí, se você for para as respostas lá, ó, nós tem 60 minutos, 100 minutos, 10 minutos e 1 minuto. Pô, fera, são valores muito afastados, ó. Então, eu vou aproximar bem tranquilão aqui. Eu vou aproximar essa raiz de 5 para 2. Eu vou dizer que a raiz de 5 é aproximadamente 2. Conclusão? Esse intervalo de tempo seria de aproximadamente 600 segundos. E 600 segundos, fera, corresponde exatamente a 10 minutos, né? Portanto, se você volta lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui, fera, seria a alternativa C. De com certeza eu mereço seu like, com certeza eu mereço o seu compartilhamento, com certeza eu mereço a sua inscrição, fera. Porque aqui no Física Arretada, o sucesso é treinável e o trabalho devolve. Até a próxima, fera. Valeu!